Olá, boa noite. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, utilizando das ferramentas que a gente tem disponível nesse momento, enquanto a gente não consegue voltar para as nossas atividades presenciais. Hoje, como é a continuação do nosso estudo, eu queria que vocês fossem, na medida do possível, interagindo comigo aqui, mandando perguntas que eu vou tentar ir respondendo, para a gente ir conversando mesmo, para que seja mais um diálogo do que uma palestra. Vamos iniciar então fazendo uma oração, para a gente pedir aos nossos guias e aos nossos protetores para que eles estejam com a gente nesse dia de hoje, para que nos auxiliem a estudar e a guardar aquelas informações que forem importantes para a nossa evolução humana, que a gente possa aproveitar esse momento que nós estamos vivendo para tirar lições que nos auxiliem no nosso progresso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarne, que assim seja. Graças a Deus. Boa noite, Edivaldo. Bom ter vocês por aí. Tamar também entrou. Então, não vai ter como eu passar para vocês os slides, mas é a continuação daquele estudo nosso do mês passado, que é a responsabilidade e os riscos da mediunidade do livro do Ramatiz. Nós começamos falando quais eram os riscos de ser médium, porque é que nem todos os médiums são saudáveis, se a mediunidade é uma missão, se quem é médium é missionário. Falamos do excesso de trabalho mediúnico. E aí a gente parou aqui nessa pergunta, que se a mediunidade ela pode ou não causar a loucura. O que vocês acham? Vocês acham que já existiram casos que médiums são tidos como loucos, ou que ainda hoje existe essa crença de que mediunidade pode ser loucura? Me respondam aí. Vocês acham que mediunidade pode ou não causar a loucura? Não me deixem falando sozinha não, gente. Me dá um oi aí, conversa comigo. Boa noite, Valdete. Com certeza. Oi, Patrícia. Xará, tudo bem? Então, com certeza, gente, ela pode causar loucura desde que ela seja exercida de modo insensato e que a gente ultrapasse os nossos limites. No último estudo, a gente conversou sobre o limite pessoal de cada um. Então, cabe a nós nos conhecer e saber até onde a gente consegue ir. E esse limite, essa consciência nossa sobre isso, ela nos remete ao programa que foi elaborado para nós. Mesmo que a gente não lembre em sã consciência, que a gente lembre acordados, por causa do véu do esquecimento, essa luzinha nossa da consciência, ela vem nos dizer, ela vem nos relembrar quais foram os acordos que nós fizemos para essa existência.
Então a gente sempre tem que lembrar que, mesmo sendo médiums, que nós estamos reencarnados na Terra. Então nós não podemos nos isolar das contingências que a gente deve viver aqui na Terra. Então, por isso que nós passamos por problemas familiares, por problemas de saúde, né, que são próprios do meio que nós estamos vivendo. O fato, como a gente disse no mês passado, de ser ou não médio, ele não vai fazer com que a gente não passe por essas situações. Para aqueles médiums que estudam, para aqueles médiums que tentam praticar reforma íntima no seu dia a dia, pode ser que isso faça com que a gente tenha mais resiliência para passar pelas situações que a gente venha a passar, e resignação também, né? Então é importante que o médium tenha prudência na vida física, porque ele não pode confundir as responsabilidades da sua mediunidade com a sua programação de vida, aquelas situações que ele pediu para passar, ou que ele acordou que ele ia passar, que são próprias da vida material. Como a gente disse, a mediunidade não nos faz santos, né? E nem missionários. Então é apenas uma responsabilidade a mais que a gente assumiu. E aí tem outra coisa que o Ramatiz vem falar, que eu achei muito interessante, que é sobre a mediunidade nas crianças. O que vocês acham? Que a gente deve desenvolver ou não a mediunidade nas crianças? Qual deve ser a nossa postura enquanto adultos, enquanto médiuns adultos, enquanto espíritas, espiritualistas? A gente deve desenvolver a mediunidade nas crianças? Qual que é o risco de desenvolver mediunidade na criança, se há esse risco? Pablo, não desenvolver. Quem mais acha que não deve desenvolver? Ou se alguém acha que deve sim desenvolver o quanto antes? Conversem comigo. Depende da idade, a Patrícia acha. Quem mais tem alguma opinião sobre isso? O Edivaldo também acha que não deve desenvolver em crianças a mediunidade. Alguém mais tem alguma opinião? Vamos ver o que Ramatiz fala para nós. A Valdete acha que tem que deixar o livre-arbítrio. O Pablo acha que criança ainda não tem discernimento necessário. E a Júnia acha que é uma pergunta difícil. Então vamos ver o que Ramatiz fala para nós. Ramatiz, ele compara a mediunidade a uma flor. O que acontece se você faz uma flor desabrochar forçadamente? Qual vai ser a vitalidade? Qual vai ser as consequências para essa flor? Então ele vem dizer que, assim como uma flor, a mediunidade ela tem que desabrochar em momento próprio. E que o momento próprio não seria a infância, porque essa mediunidade, ela pode superexcitar a sensibilidade psíquica da criança, que às vezes não tem esse discernimento e essa maturidade para lidar com todos esses aspectos. E isso pode causar distúrbios orgânicos, né? Além do mais, pode ser difícil para essa criança ter que lidar com as consequências de uma mediunidade exacerbada, uma mediunidade ostensiva. Só que vocês vão perguntar, assim como eu me perguntei quando eu li sobre isso. Mas e aquelas crianças que elas já apresentam, sem que a gente estimule, elas apresentam alguns aspectos de mediunidade? Chico Xavier, por exemplo, desde criança ele apresentou, né, uma mediunidade bem ostensiva. O que o Ramatiz fala para nós, que é diferente essa mediunidade espontânea, que a criança, ela enxerga essa mediunidade como algo natural dela. Então ela não sofre as angústias e as aflições inerentes a essa situação. Para a criança, até que alguém diga para ela que aquilo é errado, para ela é natural. Então o que ele está dizendo aqui para nós é que é imprudência a gente provocar esse desenvolvimento mediúnico na criança.
mesmo que a gente acha que essa criança é um médium em potencial. Então vamos lembrar da flor e deixar que ela e essa mediunidade desabroche em tempo propício. Então o Ramatiz termina esse capítulo que nós estamos estudando hoje com uma citação do Livro dos Médiuns, que é a pergunta 6, que diz o seguinte: os pais prudentes devem afastar as crianças das ideias ou assuntos prematuros mediúnicos, embora divulguem-lhes os ensinamentos morais. Então, não é afastar a criança dos ensinamentos sobre a vida espiritual. É obrigação dos pais e da família que ele repasse para a criança esses valores morais, esses valores espirituais. Mas aqui não provocar esse desenvolvimento da mediunidade dela prematuramente. Deu para entender um pouquinho essa diferença do que é provocar esse desenvolvimento e do que é o desenvolvimento natural da criança. Então, com essa parte, a gente termina esse capítulo que nós iniciamos na aula passada. Nós vamos dar continuidade ao mesmo livro, que é o Elucidações do Além, de psicografia de Hercílio Mães, não sei como que pronuncia. E o capítulo que nós vamos falar agora é dos recursos energéticos dos guias junto aos encarnados. Quais que vocês acham que são os recursos que os guias usam com a gente no dia a dia? O que eles têm de instrumentos e de ferramentas para utilizar, para nos guiar? O que vocês acham que eles têm como ferramenta para pelo menos tentar nos guiar, né? Porque às vezes eu imagino que alguns deve ficar tiste com o nosso comportamento. Enquanto vocês me respondem, eu vou dando seguimento aqui, porque eu acho que demora um pouquinho a atualizar. Aí a Júnia colocou que as intuições é o meio que eles mais utilizam para tentar falar com a gente, né? E aí eu pergunto, o quanto nós estamos aptos, abertos a ouvir as nossas intuições, as inspirações, como diz o Pablo. A Patrícia também falou da nossa intuição, é isso. O Ramatiz, ele veio chamar essa intuição que a gente está dizendo aqui de voz silenciosa, que é quando a gente é sensível o suficiente para ouvir essa intuição, para ouvir esse recado que eles têm pra gente. Isso o Pablo também acha que é a força do pensamento. Isso, Pablo, geralmente colocados na nossa tela mental, como forma de imagens, como forma de sugestões, né? Ou às vezes até como forma de pressentimento, de sentimento. Então, o Ramatiz vem dizer para nós que isso é de origem divina, né? Essa voz silenciosa, essa ferramenta que a gente tem à nossa disposição é de origem divina. E aí, quando a gente consegue estar alinhado com isso, quando a gente consegue sintonizar com as vibrações dos nossos guias, dos nossos protetores, anjo, pode chamar aí do nome que vocês acharem melhor, isso dispensa medidas mais drásticas do alto, né? Porque nós, quando a gente consegue fazer isso, é como se a gente estivesse aceitando esse convite angélico para a nossa evolução, né? A gente está em sintonia, em telepatia, como disse o Pablo aqui, com esses guias. Só que tem um pequeno problema, que é a nossa instabilidade mental e emotiva. Aqui a gente está falando de vibrar na mesma frequência, né? E vamos combinar que a frequência dos nossos guias, dos nossos protetores, ela é mais elevada do que a gente. Então, quantos de nós, durante quanto tempo, nós conseguimos vibrar nessa mesma frequência?
Quantos de nós consegue manter aí, vamos pensar em 24 horas, uma estabilidade mental e emotiva? Quem hoje já ficou nervoso? Quem hoje já fez algo que se arrepende de ter feito? Já desejou mal para alguém? Já teve alguns pensamentos negativos? Só no dia de hoje, hein? Nem vamos falar da semana, do mês e tudo mais. Porque esse tipo de instabilidade nossa isola essa intuição dos nossos guias. Porque aqui, como a gente disse, a gente está falando de frequência. Então, se a gente coloca no SBT, a gente não vai pegar a Globo. Não tem como, né? Por causa das ondas, etc, de frequência. Então, quando a gente muda essa frequência e esse canal, os nossos guias, eles têm essa dificuldade para enviar para nós esses recados, essas mensagens, essas intuições. Então, o que poderia caracterizar aí como essas instabilidades emocionais, de comportamento? Pensem aí em vocês, no processo evolutivo de vocês. Qual que é o calcanhar de Aquiles? O que deixa vocês mais instável? O Pablo está dizendo que nossas formas de pensamento dos lugares, ambientes, pode nos distanciar dependendo do nosso discernimento. Isso mesmo, Pablo, o Ramatiz vem falar disso. Ele vem falar que as discussões, eles alteram essa nossa frequência. A gente já ouviu aí várias pessoas dizendo que nesse momento de quarentena, que muitas pessoas estão ficando em casa aí com as famílias, tem aumentado inclusive os índices de violência doméstica. Olha que triste, né? Ao invés de muitas famílias estarem aí aproveitando essa oportunidade de estar junto, isso acaba gerando ou potencializando os conflitos que já existem e podem chegar aí ao extremo de situações mesmo de violência. Ramatiz vem falar também das atitudes rebeldes, e aí nós temos as mais variadas atitudes rebeldes, né? A gente às vezes não aceita as coisas como elas são, né? A gente quer fazer algumas vingançazinhas, algumas birras, e isso tudo compromete a nossa frequência, a nossa vibração. Aquelas pessoas que frequentam habitualmente lugares que não tem uma energia muito bacana, uma energia muito legal, por exemplo, prostíbulos, lugares onde há muito uso de drogas, são lugares que têm uma baixa frequência e que pode também interferir na nossa frequência. Uma coisa que nós quase não fazemos, que é julgar os coleguinhas, né? Julgar o irmãozinho. Nós julgamos mais o outro do que a nós mesmos. Então, isso aqui, como a gente não faz, né? A gente quase não julga, a gente não tem esse tipo de problema. Eu acho que talvez essa seja uma das instabilidades maiores nós enquanto seres humanos. Tentem passar um dia sem fazer julgamento. Um dia só. A Claudete disse que tristezas e pensamentos negativos também. Claudete, façam essa atividade. Tentem por um dia não julgar ninguém. Vejam quantas horas de um dia vocês conseguem ficar sem julgar. Qualquer pessoa, qualquer situação. Mas aí vocês têm que prestar atenção, porque senão passa, a gente está tão acostumado a fazer isso que passa despercebido, tá? Outras situações, as situações de ciúme, as situações de ódio, principalmente, né? Vingança e a nossa própria hipocrisia. O que é ser hipócrita? É quando a gente prega uma coisa e nós não fazemos aquilo nem na nossa própria vida. A gente quer que o outro tenha uma perfeição, quer que o outro tenha um comportamento que nós não temos, que nós não fazemos, que nós não conseguimos, né? Porque todos nós temos os nossos defeitos e as nossas questões aí a melhorar. Mas muitos de nós
exige que o outro seja perfeito. Exige que o outro não erre conosco. Então, todos esses estados, eles baixam o nosso nível espiritual e isola, né, essa orientação do alto. Então, fica difícil que a gente entre em contato com essas orientações dos nossos guias. Então, quais os recursos que os nossos guias podem utilizar mesmo quando a gente se isola, quando a gente tem muitos ciúmes, situações de ódio, raiva e tudo isso, né? Porque a gente falou da situação ótima ali, da situação ideal, que é quando a gente está vibrando na mesma frequência. E quando a gente não está? E quando os nossos guias tentam e não conseguem acessar a nossa intuição, ou não consegue fazer com que a gente ouça, entre aspas, o que eles têm a nos dizer. Quais os recursos que esses guias podem lançar a mão? Vocês imaginam? São os recursos assim mais enérgicos mesmo. Pensem aí. Qual seria um tipo de recurso enérgico? A Bambina tá falando que o hospital também tem muita energia, sofrimento. Isso, é um ambiente. Só que a gente também pode olhar para o outro lado, que o hospital é um lugar de cura também, não um lugar de cuidado. O Pablo disse que um dos meios enérgicos que os nossos guias utilizam é deixar a dor aparecer para refletirmos. Essa pode ser uma das medidas enérgicas. Que mais? Que mais será que os nossos guias podem fazer para tentar dar uma sacudida na gente? Já que pelos meios mais sutis eles não estão conseguindo. Uma das formas é isso aí que o Pablo falou. É enfraquecer a nossa integridade física. É questão mesmo de doença. Às vezes eles eles permitem que a gente tenha alguma enfermidade para que isso tente nos frear naquilo que a gente iria fazer ou que a gente estava fazendo, para que a gente não se comprometesse mais do que a gente já é comprometido. Então, algumas doenças podem sim ser providências se não para a gente evoluir, para que não atrase mais ainda ou não estagne a nossa evolução. Existe outro meio enérgico que é por meio de acidente. Olha, quando a gente lê isso, a gente pensa, mas não é possível, né? Se até os meus guias, eles podem, porque geralmente a gente pensa que é sempre obsessores, né? Que é uma obsessão e que é sempre ruim. Mas o Ramatiz veio dizer pra gente que não. Que às vezes uma doença, às vezes um acidente pode ser corretivo e preventivo. Outra coisa que os guias podem fazer também é usar os espíritos inferiores e permitir que eles nos perturbem. Aqui a gente tem que entender que não é que ele vai fazer com que esses espíritos nos perturbem. Ele só vai utilizar aqueles espíritos que já têm essa tendência para que eles permitir que eles façam isso. Teve um livro que eu li, Acidente é uma grande liberação de energia, o Pablo disse, e a Júnia disse que um exemplo é o Covid que estamos passando. Teve um livro que eu li que ele me deixou muito claro como que é isso de utilizar esses espíritos inferiores para uma situação que a gente precise passar. Tem até uma passagem que fala que esses eventos eles são necessários, mas ai de quem der causa. Então, por isso que, a não ser essas situações aí de acerto de contas, etc., uma situação que para mim ficou muito clara por exemplo, você vibra muito na energia do medo. Você tem muito medo, por exemplo, de ser assaltado.
de que a sua casa seja roubada. Então, ali na sua casa existe essa energia e essa frequência de medo. Então, tá ali passando um cidadão que ele está propenso, que ele está buscando uma casa para ele assaltar. Logo, para onde que ele vai ser atraído? Como que dentre uma rua, uma cidade, um bairro, ele foi escolher justamente a sua casa para ele assaltar? Vamos pensar aqui numa situação de desconhecidos, tá? Não naquelas situações de planejamento, mas de uma pessoa passando na rua e ele quer assaltar uma casa e ele escolhe a sua. Como que isso acontece? Isso acontece por essas vibrações, por essas frequências. Então, você tá ali vibrando nessa frequência de medo. Aí você atrai e você entra na mesma sintonia dessa pessoa que está vibrando ali também nessa frequência de assalto, por exemplo. Pode ser que vocês dois, você e esse assaltante, nunca tiveram nenhum tipo de contato em nenhuma vida, né? Mas essa energia, essa situação, ela foi gerada por essa energia que você emana e foi permitido que essa pessoa que já estava procurando uma casa para assaltar, que ela fizesse isso na sua casa, porque você precisava passar por isso e aprender alguma coisa com isso. Então, é permitido pelos nossos guias que alguns espíritos nos perturbem. É até por isso que às vezes os espíritos superiores, eles falam para nós da dificuldade e do quão sério é aquelas questões de amarrações, né? Porque às vezes nós próprios atraímos aqueles irmãozinhos que estão ali com a gente e que eles vão se desligar da gente quando nós começarmos a vibrar em outra frequência. Então, quando a gente procura aí esse serviço de amarração, que é por meio de violência e tudo mais, que isso pode prejudicar a evolução deles e também pode prejudicar a nossa, porque aquilo ali é para nós algum tipo de aprendizado. Passar por aquela situação. E aí o que os ensinamentos espíritas, principalmente os kardecistas, vêm dizer para nós é que conforme nós vamos evoluindo, esses seres que nos acompanham, ou eles evoluem junto com a gente, ou eles vão procurar outras pessoas que vibrem na mesma frequência que eles. Lógico que alguns, né, gente, vai precisar da gente para receber algum tipo de auxílio, né? Algum tipo de tratamento. É só um tipo de exemplo, não se aplica a todos os casos. Então, o Ramatiz vem dizer que sim, são recursos drásticos que podem ser utilizados para tentar nos frear, mas eles são prudentes e sensatos para o objetivo final. O objetivo final é impedir que a gente cometa atos ainda mais comprometedores contra nós mesmos ou contra outras pessoas. Então, esse tipo de ação vai evitar que a gente gere mais prejuízo ainda para nós enquanto espíritos que já temos um monte de comprometimento do passado. Então, se a gente viesse nessa vida só para descontar todos os débitos que a gente teve, a gente já sairia no lucro. Então, se a gente vem, não desconta os débitos e ainda acumula mais débitos, a gente vai prejudicar mais ainda a nossa evolução. E aí, o que ele vem dizer? Ele vem dizer para nós o seguinte: tá, é drástico você ficar doente para evitar? Só que esse sofrimento físico, vamos supor, se você desencarna, ele tende a acabar, se foi esse o motivo dele. Já aquelas chagas do seu espírito, pelo aquele comportamento, aquela ação que você ia fazer ou que você estava fazendo, pode demorar séculos para recuperar. Então, pensando aí essa questão física, a saúde física seria muito mais fácil de ser recuperada do que os danos espirituais. E aí ele vem chamar a atenção de que não se trata de processo obsessivo, não é que eles permitam que a gente seja obsediados, eles só permitem uma interferência sobre aqueles homens imprudentes,
que, como eu disse, o objetivo aqui não é causar sofrimento, não é a obsessão em si com tudo que ela pode causar, mas é que seja realmente um freio, para que reduza as nossas atividades nocivas. A colega Júnia falou aí do Covid-19, então um dos lados positivos disso é que as pessoas estão voltando um pouco mais para si, estão valorizando aí coisas que às vezes eles não valorizavam, uma rotina, a convivência em família, a própria rotina de trabalho. A gente brinca que nós estamos vivendo um domingo sem fim ou um feriado sem fim. Então, quantas pessoas reclamavam da segunda-feira? Quantas pessoas reclamavam de ter que levantar e trabalhar, né? E ter que viver a vida normal? E hoje estão sentindo até falta disso e vendo que até isso é salutar, né? E um outro ponto positivo é a diminuição da poluição, né? Então, nós estamos poluindo menos porque nós estamos ficando mais parados. Olha quando o ser humano danifica, né, o meio ambiente. Ontem acho que foi no Fantástico, eu vi uma fábrica de mísseis que ela parou a fabricação de míssil e está produzindo respirador. Olha aí que coisa mais bacana. E como disse o meu marido, pode ser que depois disso tudo ele pense, não vou mais produzir míssil, eu vou produzir material hospitalar, que eu tive um retorno muito melhor com esse tipo de equipamento. Então isso aí é uma situação positiva de retirada de uma situação ruim, né? Então, quando acontece esse tipo de interferência, essas pessoas, esses homens imprudentes, homens, mas mulheres também, tá? Homem no sentido geral, eles deixam de comparecer a uma aventura extraconjugal que eles iam comparecer, que eles tinham combinado, então deixam de acumular mais um tipo de traição. Eles deixam de comparecer no jogo, né? No vício que eles já têm daquele jogo. Então, aquele dia, se ele ficou doente, aquele dia, se ele sofreu algum tipo de acidente, ele não vai comparecer àquele local. E nem a locais aí, ambientes prostituídos. Como a gente disse, esses ambientes aí que não tem uma energia muito bacana, uma energia muito legal. Aí, ele vem falar para nós que não é uma obsessão, porque esses fluidos incômodos e às vezes até agressivos, eles vão desaparecer assim que a gente tomar jeito. Ele chama de acertar a bússola espiritual. Ou seja, quando a gente entrar em contato com a nossa consciência divina e quando a gente começar a buscar objetivos sadios e benfeitores, não vai ser mais preciso que os nossos guias utilizem desses meios drásticos. É fácil? Não é fácil, gente. Reforma íntima, acho que talvez seja um dos trabalhos mais difíceis de fazer, porque ele é cotidiano, né? Todo dia a gente tem que tentar e tentar e tentar. E muitas vezes a gente recai e tem que começar de novo. Se a gente tem essa centelha divina, se a gente tem essa consciência divina, perguntaram o seguinte para Ramatiz: por que já não facilita, né, a coisa, e a gente já não vem com esse reconhecimento dessa consciência? Por que isso não é instantâneo? Por que a gente precisa passar por esse tanto de coisa? Por que a gente precisa passar por tantas encarnações, por tantos problemas, pra gente reconhecer essa consciência divina? Se ela já tá ali, por que não? Por que a gente já não reconhece, né? Por que a gente já não pega um atalho? O que vocês acham que Ramatiz respondeu a essa pergunta? Por que não é possível fazer esse atalho? Qual seria o sentido da gente já nascer criados perfeitos? O que vocês acham? O Ramatiz respondeu, então, enquanto vocês pensam aí, o seguinte: que esse tornar-se indivíduo, um indivíduo, é um processo. O que é um processo? Um processo, ele é composto por várias fases, né? Por várias etapas.
Então, isso acontece de modo gradativo, então não tem hiato, não tem como você pular, né? Isso vai ser um contínuo, evolução contínua. Ele fala que seria um absurdo que a gente tivesse essa consciência plena, assim, num passe de mágica de forma integral e instantânea, que a gente só acumula isso nesse processo pelos fatos e pelas existências que a gente passa. E aí ele vem chamar a atenção o seguinte: nós desenvolvemos pelas experiências nas existências carnais, ou seja, todas as vezes que a gente reencarna, nós estamos acumulando esses conhecimentos, mas também nos intervalos que a gente passa no mundo astralino. Eu lembro uma vez de conversar com uma pessoa que... Isso, Valmira, não teríamos a evolução necessária. Que ela falava que ela queria morrer porque ela não gostava de trabalhar e nem de estudar. Então, que morrer, ela teria o descanso eterno, né? Eu falei assim, olha, eu tenho uma notícia um pouco ruim, eu acho, pra você, porque morrer não vai ser uma opção muito legal, né? Porque a gente já sabe aí, nem vamos entrar nessa questão do suicídio, mas do lado de lá, às vezes a gente estuda e trabalha muito mais do que do lado de cá. Aí ela falou, não, então Deus me livre, se for pra eu morrer pra trabalhar e pra estudar, eu não quero não, então eu vou ficar de cá, porque aqui eu posso escolher não trabalhar e não estudar. Ela pode escolher? Pode, né, gente? Ela tem esse livre-arbítrio de fazer essa escolha. Vai ter consequência, né? Mas ela pode fazer essa escolha, mas do lado de lá, principalmente se ela quiser evoluir, ela vai estudar e ela vai trabalhar muito, sim. Muitas vezes até sem os descansos que nós precisamos aqui, que nós temos aqui enquanto encarnados. Então, muitos conhecimentos que a gente traz conosco, eles vêm de conhecimentos que a gente adquiriu nesse intervalo que a gente ficou lá, né? Eu vou falar lá em cima, porque em algum lugar, né? Em alguma colônia aí que nós ficamos estudando e nos preparando, nos recuperando para uma nova reencarnação. Eu estava vendo alguma coisa sobre, se eu não me engano, as reencarnações de Chico Xavier, que teve uma encarnação que ele auxiliou, se eu não me engano, o Kardec ali não sei se na tradução dos livros, alguma coisa ali relacionada a isso. Então, isso justificaria porque que nessa outra encarnação dele, desde criança, ele já tinha o conhecimento dessas questões espíritas, mesmo que nessa última encarnação ele era de criação católica. Né? Então isso é muito interessante porque às vezes a gente tem alguns conhecimentos que a gente acessa que pode ser que não seja dessa vida, pode ser que seja de outras vidas ou pode ser que seja desse tempinho aí que a gente passou lá fazendo, estudando. Alguns deles estão apenas adormecidos, né? Outros a gente consegue sim acessar ainda aqui. Né? Claro que quando a gente passa para o outro lado, para essa outro astral, nós temos um acesso mais facilitado a todos esses conhecimentos, porque a gente já não tem o envoltório carnal, né? Que ele é material, que ele é mais rígido, que ele nos atrapalha, denso, né? Aí o Ramatiz vem dizer então se a gente está falando de consciência divina e tudo mais, perguntaram para ele, a religião então, ela funciona como um incentivo para a gente se apressar aí nesse caminho angélico? Achei interessante ele usar esse termo, angélico. Então a religião, ele nos auxilia a nos tornarmos anjos mais rápido, né? A alcançar uma perfeição mais rápida. O que vocês acham? A religião teria, então, essa funcionalidade? Ela auxiliaria nesse processo? Sim, não, talvez, não sei. Falem comigo. Fala comigo, bebê. O Ramatiz, ele vem chamar a atenção
que todo o esforço de se aproximar verdadeiramente de Deus, do Criador, né, dessa energia criadora, é sempre um ato religioso. Que religião é religar, né, é se aproximar. Obrigada, Júnia, pela resposta. A Júnia acredita que sim, que a religião tem essa função. A Claudete acredita que a religião nos orienta também. O Marconi também acredita que sim. Então, o Ramatiz vem dizer que a religião, ela não se restringe àquele culto, àquele local. Ela não se restringe àquele sentimento que a gente tem de que a gente deve algo para a divindade, né? Ele vem dizer que essa religião seria toda a mobilização desse recurso que é próprio nosso, né? Que é para nossa própria evolução. Quem precisa evoluir é a gente, não a divindade, né? Que quando a gente caminha nesse sentido de tentar ter mais intimidade com o Criador, que nós estamos praticando religião. Esse é o verdadeiro sentido de religião. É aquele ato, aquele comportamento, aquele sentimento nosso que nos aproxima de Deus, que nos aproxima do Criador. Por isso você não precisa de fórmulas prontas, você não precisa de local físico para você viver isso. Nós somos templos, né? Nós somos centelhas divinas. Então, a religião, ela é um estado de espírito superior. Não fácil, né? Mas só essa tentativa de aproximação, essa tentativa de se elevar, já pode ser considerado como uma religião. Mas aí aqui a gente tem que entender que a intenção tem que ser verdadeira. Uma frase aí que eu descobri errada é aquela de que boa intenção o inferno tá cheio. Não. O que importa, muito mais do que a sua ação, é a intenção que você tinha ao fazer aquela ação. E que isso sim é importante, não aquele medo que a gente tem de ser castigado, né? Aquele sentimento de que a gente deve adorar a divindade, que a gente tem essa obrigação de adorar a divindade. Eu lembro de quando eu ainda era católica, que quando eu não ia à missa ao domingo, eu ficava com um sentimento muito ruim, um sentimento de medo que eu ia ser castigada, então eu pedia perdão, né, a Deus, principalmente quando eu era adolescente, quando eu era menor, eu pedia perdão a Deus por aquele dia que eu não fui na missa. Teve um dia que eu passei mal e eu tive que sair mais cedo, e eu pedi, Senhor, por favor, não coloca na minha conta essa, né? Hoje eu não cumpri com o meu dever de estar aqui. Mas eu pensava que o estar lá era estar fisicamente. E não é, né? A gente consegue ter esse estado superior numa oração sozinho, num encontro de orações, numa palestra, numa meditação. Cada um pode encontrar aí qual é o seu estado, qual que é a situação que te auxilia a se aproximar de Deus. E o Ramatiz vem falar disso, dessa questão de adorar a divindade, né? A gente tende a atribuir muito a Deus características humanas, né? Deus ficou triste com você, Deus ficou nervoso, Deus ficou... Isso são características humanas, não são características da divindade, né? Da perfeição. Eu lembro de uma passagem que fala assim: se nós que somos homens, né, pais, mães, falíveis e humanos, se a gente não dá uma cobra quando o nosso filho pede um pão, por que a gente acha que Deus utiliza disso? Por que a gente acha que deliberadamente Deus vai nos dar uma cobra se a gente precisa de pão, né? Aí eu lembro disso, que toda vez que a gente atribui características humanas a Deus, a gente está se afastando do conceito dele de divindade, de perfeição. Tanto que no Livro dos Espíritos, se eu não me engano, é uma das primeiras perguntas, gente, o que os Espíritos deixam claro é que nós não temos condição ainda cognitiva, moral, de entender exatamente o que é Deus. Eles não conseguem palavras para nos explicar tudo que significa
Então, todas as palavras que a gente tenta utilizar para explicar o que é a divindade, o que é Deus, o que é ser superior, não chega perto do que realmente é. E nas comunicações espíritas, eles costumam muito falar disso. Eles tentam trazer para nós as experiências vividas lá, os conhecimentos de lá, em linguagem humana que a gente compreenda. Mas isso é muito comum, por exemplo, em cores. Que lá eles têm cores muito mais vivas e cores que a gente nem consegue imaginar aqui. Então, quando eles vão falar pra gente com o que se parece, eles utilizam algo que a gente consiga localizar. E por isso que alguns, quando chegam lá, falam assim, olha, é uma coisa que eu nunca vi, que eu não consigo explicar pra vocês o que eu estou vendo. E nessa questão ainda de religião, o Ramatiz veio dizer que sempre foi disponibilizado para a humanidade ensinamentos espirituais, pessoas mais evoluídas espiritualmente que foram mandadas para certos continentes em determinada época para instruir cada povo de acordo com a evolução que eles tinham e a condição mental e moral que eles tinham de entendimento naquela época. Um exemplo aí é Buda, né, que ele foi enviado para orientar os asiáticos, Krishna, que foi enviado para orientar os hindus, Confúcio, os chineses, e aí depois a gente teve Jesus, que veio resumir todos esses ensinamentos. Então, tem pessoas que estudam várias religiões, que eles encontram muito mais coisas em comum entre as religiões do que desacordos, né? Às vezes só em linguagem diferente. E aí, depois de Jesus, que resumiu todos esses ensinamentos no Evangelho, deixou esses ensinamentos bem claro, veio Allan Kardec, que foi popularizar isso pela codificação espírita e que 1800 e tantos anos depois do Evangelho, veio tentar trazer isso numa linguagem um pouco mais moderna, porque nós já estávamos mais evoluídos para conseguir entender algumas outras coisas que naquela época Jesus precisava falar sobre parábolas, com exemplos e tudo mais, para que as pessoas entendessem. Então, por isso que o espiritismo aí, o kardecismo, ele é chamado de fé raciocinada, que é aquela fé que a gente pode questionar, a gente deve questionar e buscar quais são essas explicações. Então, o Ramatiz termina esse capítulo falando pra gente que cada um de nós temos a nossa própria responsabilidade. Não adianta a gente debitar aí na conta do padre, na conta do pastor, na conta do palestrante, que nós que vamos subir os degraus da nossa evolução. E como nós vamos fazer isso? No dia a dia. Não tem como a gente pular, né? Geralmente quando a gente tá muito triste ou tá passando por uma situação muito difícil, o desejo que a gente tem às vezes é de dormir e acordar quando aquele problema tiver acabado, né? Que seja aí dias, meses, anos. Mas infelizmente esse ato não é possível. A gente precisa fazer esse progresso contínuo e ele acontece no dia a dia. Então, essa responsabilidade nossa é de o que Ramatiz chama de expurgar os resíduos que a gente tem da vida animal inferior. Então, nós já não somos mais aqueles que reencarnou lá antes de Cristo, ou há 1.500 anos, né? Na época dos bárbaros, enfim. Hoje, a gente já não precisa mais fazer uso de muitos desses resíduos ainda animalescos. A gente precisa evoluir, né? A gente precisa evoluir moralmente e intelectualmente. Que esses resíduos animais, esses instintos animais, eles foram necessários para nós quando a gente foi criados, né? Eles serviram como base para essa consciência individual nossa. Mas hoje a gente tem condições, e até no mundo que a gente está, mesmo que seja ainda de expiação, passando agora para a regeneração, de ter uma consciência individual mais elevada do que essas de instintos. Certo? Então, a gente termina esse capítulo aqui. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta?
A Júnia falou que lê muito a Bíblia e ela fala muito em todo o seu contexto sobre espiritualidade, desde Moisés até o Apocalipse. Isso, Júnia. Só que às vezes a forma de falar era diferente, né? Não utilizava a mesma linguagem ou as mesmas palavras. Mas tem vários exemplos, sim. Teve até uma palestra que a gente fez aí sobre quais são os exemplos da Bíblia, né? Principalmente quanto à reencarnação, por exemplo. Só que alguns homens foram deturpando alguns significados conforme os interesses da época. Então, era interessante suprimir alguma coisa ou mudar o sentido de outra coisa para alguns interesses. E muitas pessoas vão passando isso, né, de geração para geração, sem questionamento. Um dogma nada mais é do que uma verdade que não deve ser questionada. Então, essas verdades, elas acabam sendo passadas sem ser questionada. Por isso que eu disse da fé raciocinada. Então, nós podemos e devemos, para a nossa evolução, questionar e buscar as respostas. Mais alguém tem mais alguma colocação, alguma dúvida, uma contribuição? Alguma coisa que eu deixei de falar ou que vocês discordam e que queria melhorar? Não? Então, nós podemos finalizar? Vamos finalizar agradecendo aos nossos guias por não desistirem de nós, por estarem ao nosso lado, mesmo com as nossas teimosias, mesmo com as nossas instabilidades emocionais, no nosso dia a dia, as nossas dificuldades de lidar com as nossas questões do dia a dia, que eles possam continuar nos amparando e nos guiando e que a gente faça a nossa parte, para que a gente consiga vibrar cada vez mais próximo à frequência deles e que essa nossa vivência, essa nossa encarnação, ela não seja perdida e que a gente consiga, nem que seja, alcançar mais um degrauzinho ou 2 ou 3 na nossa evolução. Que assim seja. Uma ótima semana para todo mundo. Obrigado aí pela companhia, mesmo virtual. Eu espero que mês que vem a gente já consiga estar no nosso estudo juntos pessoalmente, tá? Gratidão, gente. Obrigada.